Bom, pessoal, vamos aí para a questão 7. Questão 7 aí é outra questão da EPICAR, tá? E essa questão aqui, ela é uma questão, como vocês podem perceber aí, de equação irracional, né? X mais 2 menos x ao quadrado. Vou colocar aqui o enunciado da equação. Bom, vamos por partes aqui, pessoal. A primeira coisa que a gente tem que observar, ó, é que você tem uma raiz que tem 2 menos x ao quadrado. Tudo bem? Então, isso aqui que está dentro da raiz, ó, 2 menos x ao quadrado, tem que ser maior ou igual a zero. Então, como a gente pode ver aqui, isso aqui é uma inequação de segundo grau, né? Então, de novo, a gente tem inequações do segundo grau aparecendo na prova da EPICAR, mesmo que não estejam no edital, né, essa matéria. Mas aí, como eu expliquei na aula de ontem, como é que a gente lida com isso? A gente vai guardar essa condiçãozinha aqui no cantinho, tá? E quando a gente terminar de resolver a nossa equação, a gente vai ver se os x's que a gente encontrar aqui, ó, ou se o x, né, não sei quantos x's que a gente vai encontrar, se ele funciona, né, aqui dentro. Então, por exemplo, vamos supor que você acha que o x vale 10. Se você colocar 10 aqui, 2 menos 10 não vai dar maior que zero. Então, 10, se por acaso ser solução disso aqui, você vai jogar fora, tá bom? Então, essa é a primeira análise que a gente tem que fazer a respeito aqui dessa equação, tá bom? Dito isso, né, o que a gente tem que fazer agora? Para a gente juntar essas duas partes aqui, ó, seria interessante a gente estar igualando o denominador. Até porque esse aqui é A mais B e esse aqui é A menos B. Né, ó, é um número somado com o outro e aqui é o mesmo número subtraído. Né? Isso aqui dá para perceber que se você igualar esse denominador aqui, você vai encontrar um produto notável. Né? Que é o que a gente vai fazer agora. Então, pessoal, ó, de maneira simplificada, né? Esse 2 aqui, ó, ele está sendo dividido então por esse denominador A. E esse 2, ele está sendo dividido por esse denominador B, tá? Isso aqui é igual a x. Na hora que a gente igualar os denominadores, ó, esse cara aqui, a gente vai ter que multiplicar em cima e embaixo por B. E esse cara aqui, a gente vai ter que multiplicar em cima e embaixo por A. Não é isso? E esse cara aqui, ó, a gente pode multiplicar ele por B e A, né? Que dessa maneira nosso denominador corta, tá bom? Então, esse 2 aqui, ó, eu vou multiplicar ele por esse denominador de baixo. Então, eu vou ter aqui 2 que multiplica x menos raiz de 2 menos x ao quadrado. Tá? E esse cara aqui da direita, ó, ele é 2 vezes o denominador do cara da esquerda. Então, a gente vai ter aqui x mais raiz de 2 menos x ao quadrado. Pessoal, eu só estou igualando denominadores juntando, tá bom? Vocês podem fazer isso aqui da maneira que vocês preferirem, tá? Se vocês quiserem pegar esse cara e colocar aqui, né? Multiplicar esse por esse. Aí você acha uma coisa e depois pega esse denominador e passa para o outro lado, também pode, tá? Mas aqui eu só estou igualando o denominador. E isso aqui, então, pessoal, vai ser igual a x, que multiplica o a e o b, né? Ou seja, esse denominador e esse. X menos raiz de 2 menos x ao quadrado, vezes x mais raiz de 2 menos x ao quadrado. Beleza? Então, agora a gente tem que fazer aqui a distributiva, ó. Né? Aí a gente vai ter 2x menos duas vezes essa raiz aí, mais 2x mais duas vezes essa raiz aí. Né? Isso aqui vai ser igual a x vezes esse produto notável, né?
A menos B vezes A mais B. Aí vai ser o primeiro ao quadrado, né? Menos o segundo ao quadrado. Só que o segundo é essa raiz aí, ó. Ao quadrado. Beleza? Então, vamos simplificar algumas coisas aqui, ó. Chance, né? Então, você tem aqui 2x mais 2x, que é 4x, né? Olha como ficou bem simples agora. 4x é igual a... E do lado direito, você vai ter x, que multiplica x ao quadrado, menos... aí, essa raiz aqui ao quadrado, ó, vai ser 2 menos x ao quadrado. Tá? Então, a gente tem que resolver essa equação aqui. Então, 4x é igual a... multiplicando x aqui, ó, x ao cubo, e x vezes... Na verdade, a gente tem que fazer a distributiva do sinal primeiro, ó. Calma aí. X ao quadrado menos 2 mais x ao quadrado, tá? Eu fui fazer a distributiva direto, mas vou fazer a distributiva do sinal aqui primeiro, ó. Agora sim a gente distribui o x. Então, vou ter 4x é igual. Aí, x ao quadrado mais x ao quadrado dá 2x ao quadrado, que vezes x dá 2x ao cubo. E x vezes menos 2 dá menos 2x. Beleza? Aí, pessoal, se a gente pegar esse 4x e passar por outro lado subtraindo, a gente chega, então, que 0 é igual a 2x ao cubo menos 6x, tá? Aí, pessoal, você está lá resolvendo a sua prova da EPICAR, né? Dado que essa aqui é uma questão da EPICAR, né? E além da gente se deparar com isso aqui, né? Que isso aqui é inequação do segundo grau que não tem no edital, a gente ainda se depara com essa maravilhosa equação do terceiro grau, tá? Aí, o que acontece? Igual eu falei, né, pessoal? Você encontra uma equação do terceiro grau. A equação do terceiro grau não está no edital. Vocês não estudaram equações do terceiro grau. Só que isso aqui, ó, é uma equação redutível ao segundo grau. Porque se você tirar o seu x em evidência aqui, né? 0 é igual a 2, x ao quadrado menos 6 vezes x. Ó, se você tirar o seu x em evidência, você chega nisso, né? E se esse produto está dando igual a 0, ou esse termo aqui vai ser 0, ou esse termo aqui vai ser 0, tá? Então, ou x é igual a 0, ou 2x ao quadrado menos 6 é igual a 0. Beleza? Então, é o que eu falei, pessoal. Se aparecer alguma coisa na prova que não está no edital, como, por exemplo, a equação do terceiro grau, revisa suas contas primeiramente, né? Para ter certeza de que você não errou conta, né? Porque às vezes você erra uma continha e aparece um x ao cubo, né? Que deveria ter sido cortado, mas nesse caso aqui não. Nesse caso o x ao cubo era para ter mesmo, né? Então, o que você faz? Você vai começar a pensar nas coisas que a gente aprendeu e como você pode aplicar essas coisas para resolver o seu problema, tá bom? Porque equação de terceiro grau a gente não estuda. Mas se você tirar o seu x em evidência, você consegue transformar ela em duas equações, uma do primeiro grau e uma do segundo, tá bom? Então, ou seu x vale 0, ou 2x ao quadrado menos 6 é igual a 0, né? Então, vamos resolver isso aqui. 2x ao quadrado 2x ao quadrado aqui é igual a 6. Aí você passa o 2 para o outro lado dividindo. E depois tira a raiz. Então, seu x ao quadrado aqui é mais ou menos raiz de 3. Então, essas daqui são as suas raízes, né? Como vocês podem perceber, pelo fato disso aqui ser uma equação do terceiro grau, a gente encontrou 3 raízes. Essas e essas duas, tá?
Só, pessoal, que lembra que a gente tem que testar a nossa condição de existência, né? A gente tem que ver se 2 menos x ao quadrado é positivo. Então vamos ver aqui, ó. A nossa condição de existência é essa aqui. 2 menos x ao quadrado é maior ou igual a zero. Se a gente colocar zero aqui, vai ficar 2 menos zero. Então, essa raiz aqui, ó, ela funciona. Agora, se a gente pegar aqui o x mais ou menos raiz de 3, né? Mais ou menos raiz de 3 ao quadrado dá 3. Então, se a gente jogar essas soluções aqui no nosso x, vai ficar 2 menos 3, que é menos 1. E menos 1 não é maior que zero. Então, essas soluções aqui, elas não funcionam. E a gente vai desconsiderar elas. Tá bom? E então, das 3 soluções que a gente tinha, apenas uma vai servir. Tá bom? Justamente porque a gente tem raiz, né? Então, o fato da gente ter variável dentro do radical cria condição de existência que faz com que a gente tenha que fazer uma análise dessas raízes aqui para ver se elas estão dentro do que pode, né? Então, se seu x for mais ou menos raiz de 3, vai causar raiz negativa. E aí você vai ter problemas, tá bom? Matemáticos, nos reais. Dado que o exercício fala assim que a gente está trabalhando no universo dos reais, então não pode isso aqui, tá? O que nos leva, então, às alternativas. Afirmativas, né? Melhor dizendo. A1 fala assim: possui 2 raízes irracionais. A1, pessoal, é falsa. Tá bom? E essa afirmativa 1, ela vai pegar quem não sabe condição de existência. Porque quem não sabe condição de existência vai chegar nisso. Tá? E aí vai falar assim: tem 2 raízes irracionais. Então, perdeu, tá bom? Então, a questão exigia sim que você soubesse fazer análise por condição de existência. Mas é o que eu falei. Se você não quer fazer por condição de existência, resolve e no final testa suas raízes, né? Se você pegar aqui seu raiz de 3 e jogar aqui, você ia ver que ia ficar 2 menos 3, que ia dar menos 1. Aí você ia perceber que essa raiz não pode, tá bom? Então, ou você faz condição de existência, ou testa para ver se nenhuma dessas raízes é considerada raiz estranha, como eu disse na aula de ontem, tá bom? Então, a primeira é falsa, beleza? Perigosíssima essa questão, tá? Porque um pouquinho de desatenção, olha a quantidade a quantidade de conta que teve, né? Para você chegar aqui e perder a questão por causa de uma condição, tá bom? Então, muita atenção. Aí, no 2, ele fala assim, ó, não possui raízes negativas. A 2 é verdadeira. Porque a nossa única raiz é zero, tá? Isso aqui não conta porque não é raiz. E a 3 possui conjunto de solução com um único elemento. Verdadeiro também. Verdadeira. Afirmativa verdadeira. Então, apenas a 1 é falsa. Beleza? Aí a gente teria aí letra B como resposta. Pessoal, questão nem um pouco fácil, tá? Essa daqui. Essa questão aqui, ó, na hora da prova lá, eu particularmente, se eu não dominasse muito bem, assim, equação irracional, eu deixaria ela mais pro final, tá bom? Essa questão. A questão anterior, ela era relativamente fácil, tá bom? Não tô falando que é fácil, não. Tô falando que é relativamente fácil. Em comparação com o resto da lista, a questão anterior ela era tranquila, tá bom? Essa questão 7 aqui, né, que foi a 26 de uma prova da Epicar, essa daqui é treta, beleza? E o que nos leva para a questão 8, tá bom? Última questãozinha aí de hoje. A questão 8 fala assim, ó. Sejam Q e R resto e quociente, respectivamente, da divisão do polinômio tananã pelo polinômio tananã. Então, a gente fez uma questão parecida com essa, né, pessoal? Ó, você tem aqui um polinômio de terceiro grau.
E você vai dividir ele por x ao quadrado menos 5x mais 6. Aí isso aqui vai te dar um quociente e um resto. E ele pediu para você desenhar o gráfico desse resto, tá? Então vamos dar uma pensadinha aqui. Vamos começar fazendo a divisão polinomial, né? Então, que termo que a gente coloca aqui, que vezes x ao quadrado vai dar x ao cubo? X. Então, x vezes x ao quadrado dá x ao cubo, né? X vezes menos 5x dá menos 5x ao quadrado. E x vezes 6 dá mais 6x. Aí a gente vai fazer aqui uma subtração, né? Aí x ao cubo menos x ao cubo cancela. Menos 6x ao quadrado menos 5x ao quadrado. Ó, menos com menos fica mais. Então, menos 6 mais 5, menos 1. E 9 menos 6 dá 3. Aí cai o 3. Aí que termo que a gente coloca aqui, que vezes x ao quadrado dá menos x ao quadrado. Ora, menos 1, né? Menos 1 vezes x ao quadrado dá menos x ao quadrado. Menos 1 vezes menos 5x dá mais 5x. E menos 1 vezes 6 dá menos 6. Aí a gente vai fazer uma subtração. Esse daqui vai cancelar, né? Igual lá em cima, né? Menos x ao quadrado menos x ao quadrado cancela. Por isso que a gente coloca para ficar igual, né? Para justamente cancelar. Aí 3x menos 5x vai dar menos 2x. E menos 3 menos 6, ó, fica mais 6. Então vai ser menos 3 mais 6, que é mais 3. Então, a função do resto é menos 2x mais 3. E a função do quociente é igual a x menos 1, né? Então, ele quer que a gente desenhe o gráfico de P de x. P de x é Q de x mais R de x. Em que Q de x é x menos 1 e R de x é menos 2x mais 3. Então, P de x vai ser igual a menos x mais 2. Ó, esse gráfico, ele tem coeficiente linear 2. Isso significa que o gráfico vai estar passando nesse ponto, tá bom? E ele é uma reta decrescente, porque o A é negativo, né? O coeficiente angular é negativo. Então, o gráfico vai ser assim. Como vocês podem perceber, a única alternativa que tem um gráfico dessa forma é a letra A, né? A letra A, você tem aqui que a reta está cortando em cima do eixo e ela é decrescente, né? As alternativas B e D, você tem que eliminar porque essas retas são crescentes, né? E a alternativa C você elimina porque a alternativa C, a sua reta está passando aqui, ó. Só que a reta não passa nesse negativo, né? Justamente porque ela passa no 2. Porque o coeficiente linear dela, o coeficiente linear dela é 2. Tá bom? Galera, comentários finais aí em relação a essa lista, né? Essa lista aí tava bem difícil, por isso que eu resolvi ela junto com vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham pegado aí a visão de como é trabalhar com equação irracional, como é trabalhar com inequação na forma de problemas, né? Como vocês podem ver aí, inequação não é um assunto muito difícil da prova da EPICAR, tá? Essa questão aí que a gente usou do plano aí do plano da locadora aí dos veículos, essa questão aí, ela é nesse estilo, as questões de inequação, tá bom? Eu digo que essa é uma questão de inequação, apesar da gente ter usado função, porque você pode perguntar quando que o plano B é mais vantajoso que o plano A, tá bom? Aí você cai numa inequação, mas só por isso, tá? A questão 8 aí que a gente acabou de fazer aqui, essa aqui, a gente fez um exemplo igualzinho, né, em uma das nossas aulas. Então essa daqui não tem muito segredo, não.
A questão do colégio naval eu trouxe para vocês, só para vocês verem como é que é uma equação irracional que tem uma raiz cúbica, né? Então a gente falou só de raiz quadrada na aula de ontem. Então eu estou trazendo um exemplo de raiz cúbica para vocês verem que a raiz cúbica não tem problema dar negativo, né? Agora, uma raiz quarta tem, a raiz quinta não. A raiz sexta tem. Raízes pares, elas não podem ter negativo, tá? Agora a raiz ímpar pode, beleza? Porque, porque justamente, né? Se você pegar um número à quarta ou um número à sexta, esses números aqui, eles não vão ser negativos. Tudo bem? Por isso que a raiz quadrada, né, ó, números ao quadrado, a quarta, a sexta, esses caras aqui, eles não são negativos. Beleza? Então, você precisa fazer condição de existência nesses casos. Agora, uma raiz cúbica, uma raiz quinta, não tem problema, você resolve normal, tá bom? Bom, acho que era isso que eu tinha para falar na aula de hoje, tá? Eu tentei trazer uma aula aí mais de exercício e tal. E, galera, eu queria aqui anunciar que a gente encerrou aí esse capítulo de função, né? Do nosso curso. Então, como vocês podem ver, não é um bicho de 7 cabeças. Eu sei que tava muita gente preocupada com isso, mas, cara, uma coisa puxa a outra, né? Se você entendeu direitinho até a equação, não é a função que vai te parar, né? Então, vamos entender aqui o que aconteceu no nosso curso ao longo do tempo, ó. Essa daqui foi a dificuldade do curso. Isso aqui é o tempo, né? Vamos usar a função aí para entender. Então, pessoal, a gente começou nosso curso lá em aritmética, né? Lá falando do que é um número, o que são as operações básicas da matemática. Aí a gente aprendeu potência, raiz, né? Então aqui é a parte da aritmética, ó. Aí a gente aprendeu o que é o x, né? Depois a gente aprendeu a calcular, fazer cálculo com x, produto notável, fatoração. Isso aí tá tudo dentro da álgebra. Aí a gente pegou essas expressões e igualou elas a zero, né? Aí a gente tem as equações. E depois a gente igualou, ao invés de igualar a zero, a gente igualou a um y. E daí não tinha como mais encontrar uma solução, né? A solução era um gráfico. E aí a gente trabalhou com funções. Aí chegou aqui no ponto que a matéria fica mais difícil, tá bom? Então aqui é álgebra. Álgebra. E aí acabou a função, tá bom? O curso não vai ficar mais difícil que isso. A gente chegou no máximo aí, tá? A partir de agora, né, amanhã, na aula de amanhã, eu vou estar resolvendo o simuladinho 1, tá? Que eu passei semana passada. Vou estar resolvendo o simuladinho 1 com vocês, então vai ser outra aula de exercícios. E na semana que vem, a gente vai começar a trabalhar, então, matemática financeira. Aí a gente vai falar sobre juros, sobre estatística, contagem. E essas coisas aí, elas não são muito difíceis, até porque, por exemplo, você vai trabalhar com estatística. Precisa aí entender o que é função? Até precisa, mas, tipo assim, você vai usar muito pouco aritmética e álgebra nessas matérias. Você usa só um pouquinho, né? É umas continhas que você tem que fazer e tal. Então, a próxima matéria que a gente vai estudar, ela é uma matéria que, tipo assim, você não vai depender tanto disso aqui que a gente está estudando de função, né? Porque, assim, função, você precisa saber equação, cara, né? Equação, você precisa saber cálculo algébrico. Uma coisa puxa a outra, mas essa próxima matéria que a gente vai entrar, ela não precisa tanto assim de um pré-requisito. Então, vai ficar mais fácil o nosso curso, tá bom? E aí a gente vai estudar, então, matemática financeira, né? Que é juros, regra de três composta. A gente vai estudar também contagem, estatística, e aí a matéria de matemática acaba, tá? Então, a gente está terminando aí a matéria de matemática e de geometria, né? Então, eu acho que eu vou levar aí mais ou menos um mês para passar essa parte final, tá?
tá? Então a gente está dentro do nosso cronograma. Geralmente a gente estuda função aí no mês de abril, né? Acho que a gente está estudando função o quê? Umas 3 semanas, né? Umas 4 semanas, não sei. E aí a gente vai ficar no mês de maio estudando essa parte de matemática financeira, né? Em junho a gente começa a nossa revisão, tá bom? E geometria também a gente vai acabar provavelmente já nesse mês de maio, né? Eu falei para vocês aí que nessa aula de hoje também de geometria, que falta aí uma aula do IESE e depois a gente vai para geometria espacial. E então as nossas matérias aqui estão acabando, tá bom? Daqui a pouco a gente começa a revisão. Então a minha ideia aqui é estar passando um simuladinho por semana, tá, gente? Porque agora é colocar em prática o que a gente aprendeu, não tem jeito, tá? Então esperem aí simuladinhos com questões variadas, né? Vai ter questão aí de aritmética, vai ter questão de função, equação, vai ter questão de conjunto, né? E esse daí, então, é o nosso programa aí para as próximas semanas, tá bom? Bom, então isso aí que eu tinha para falar hoje, galera. Deem aí uma relidinha nessa lista, né? Tentem fazer os exercícios sozinhos. Foquem nos exercícios da Epicar, tá? Então, exercícios mais importantes dessa lista que vocês têm que saber fazer. Exercício 6, 7, 8, tá bom? O restante aí é só aprofundamento mesmo, beleza? Por exemplo, eu acredito que vai cair uma raiz cúbica na Epicar. Acho difícil. Mas se aparecer, vocês já viram, vocês saberiam fazer, saberiam trabalhar, beleza? Então, entendam que essa lista aí ela é uma lista que está te dando visão das coisas. Mas as questões que você tem que saber fazer é as 6, 7, 8, que são as questões de Epicar, beleza? Bom, galera, vou ficando por aqui nessa aula de matemática. Espero que vocês tenham gostado aí dos exercícios resolvidos. E até amanhã, então, com a correção do simuladinho 1, tá bom? Estejam com o simuladinho 1 feito para a aula de amanhã. Valeu!